Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde vamos falar sobre a divindade de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Você já se perguntou por que Jesus teve que morrer por nós? Por que ele não podia ser apenas um homem bom e sábio? Por que ele tinha que ser Deus? Essas são algumas das questões que vamos abordar neste vídeo, baseados em um texto que encontramos na internet. Esse texto é uma transcrição de uma pregação do pastor Paul Washer, um conhecido pregador americano que defende a doutrina da graça e a soberania de Deus. Ele usa várias passagens bíblicas para mostrar como Cristo é o único Salvador, o único capaz de suportar a ira de Deus e pagar pelos nossos pecados. Ele também usa uma ilustração muito interessante sobre a conversa entre o pai e o filho antes da fundação do mundo, onde eles decidem o plano da salvação. E ele termina com uma aplicação prática sobre o amor de Deus por nós e a nossa resposta a esse amor. O texto é muito rico e profundo, e nós vamos analisá-lo com vocês, comentando os pontos principais e tirando algumas lições para as nossas vidas. Então fique ligado no vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Vamos lá? Há muitas seitas que negam a divindade de Cristo, mas eu posso te dizer isso. Se Cristo não é Deus, ele não é um Salvador. Era necessário que o sacrifício fosse um homem. O sangue de bois e cabras não tiraria o nosso pecado. O homem pecou. O homem deve morrer. Um homem deve tomar o nosso lugar. Mas aquele que morreu tinha que ser mais do que um homem. Era necessário que ele fosse Deus. Há muitas passagens no Antigo Testamento onde Deus diz que ele sozinho é o Salvador. Deus sozinho disse: quem senão Deus poderia suportar a ira de Deus? A ira de Deus derrete montanhas, seca oceanos, engole mundos. Para que Cristo suportasse o nosso sofrimento como homem, era necessário que a divindade o sustentasse. Não significa que foi fácil para ele, porque ele era Deus. Ele sofreu a ira de Deus como homem, mas a sua divindade o sustentou. Ele o manteve vivo para que ele pudesse suportar toda a força da ira de Deus como homem. Ele tinha que ser Deus. Uma vez um estudante me fez essa pergunta. Ele se levantou no meio do auditório e disse: eu tenho uma pergunta para você. Ele disse: como pode um homem sofrer algumas poucas horas na cruz e expiar os pecados de uma multidão de homens e salvá-los de uma eternidade de sofrimento? E eu disse isso. Jesus, um homem, pôde sofrer na cruz por algumas poucas horas e salvar uma multidão de homens de uma eternidade no inferno, porque ele valia mais do que todos eles juntos. Quando falamos da perfeição do seu sacrifício, estamos dizendo que ele era sem pecado, mas também estamos dizendo que ele era de valor infinito. Valor infinito. Pegue tudo o que já foi feito, estrelas e montanhas e planetas, todo o universo, coloque-o na balança e depois coloque Jesus do outro lado. Ele pesa mais do que todos eles juntos, mais valor do que todos eles juntos. Este é Jesus. Isto é o que ele fez. É por isso que nós o amamos. Deus decretou a nossa salvação antes da própria fundação do mundo. Quando o Filho de Deus fez o mundo, ele sabia que viria e morreria por ele. Então John Flavel escreveu uma conversa imaginária entre o pai e o filho. Primeiro o pai fala, ele diz: meu filho, há um grande número de almas pobres e miseráveis. Eles se desfizeram completamente e agora estão expostos à minha justiça. A justiça exige satisfação por eles. A nossa justiça os condenará à eternidade no inferno. Meu filho, o que será feito por essas almas? E então o filho fala: ó meu pai, meu amor e piedade por eles é tão grande. Em vez de tê-los destruídos eternamente, eu serei responsável por eles. Eu serei a garantia deles. Traga todas as contas deles. Traga tudo o que eles lhe devem para que eu possa vê-las. Para que não haja depois acertos com eles, eles nunca terão que pagar nada. Jesus sabia quanto isso ia custar-lhe, mas ele fez isso mesmo assim. Às vezes os jovens me dizem: eu estou apaixonado por uma garota, e depois eles se casam com ela e depois voltam ao meu escritório e dizem: o que eu fiz? Se eu soubesse que ia ser tão difícil, eu nunca teria me casado. Mas Jesus sabia quão difícil ia ser, e ele fez isso mesmo assim. Ele também diz: pai, traga todas as contas, eu vou pagar todas elas para que depois eles não tenham que pagar nada. Essa é uma ilustração maravilhosa da justificação. Ele pagou tudo, não há nada sobrando para você pagar. Quando ele disse: está consumado, significa pago em cheio, não é maravilhoso? Ele fez tudo isso, não há nada sobrando para você pagar. Você não poderia pagar nem mesmo o menor centavo, mas ele pagou tudo inteiro. Ele diz: pai, a minha mão você pode exigir. Eu preferiria sofrer a ira que é devida a eles do que eles a sofressem. Sobre mim, meu pai, seja toda a sua dívida. E então o pai diz: mas meu filho, se você tomar o lugar deles,
você deve pagar tudo. Não espere que eu vou aliviar para você. Se eu poupar eles, eu não vou poupar você. E o filho responde: eu estou contente, pai. Que seja assim. Carregue tudo sobre mim. Eu sou capaz de pagar. E embora isso me desfaça completamente, embora isso empobreça todas as minhas riquezas, eu estou contente de fazê-lo. Isso é o quanto o filho ama você, mas também isso é o quanto o pai ama você. Não devemos pensar que o pai queria a sua morte e o filho queria impedir. Lembre-se que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Tanto o pai quanto o filho exigiram justiça, tanto o pai quanto o filho condenaram você, tanto o pai quanto o filho amaram você, tanto o pai quanto o filho deram para que você pudesse ser salvo, e foi por isso que ele enviou o seu filho. Você diz: mas por que ele me amou? Israel perguntou isso uma vez: por que você nos escolheu? Eu escolhi você porque eu escolhi você. Foi tudo eu. Não teve nada a ver com você. Esse é o amor do pai por você e o amor do filho. Deus deu a Abraão o seu filho. Mas agora Deus vem a Abraão e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão obedece. Ele leva seu filho até o monte. Ele o coloca sobre um altar em obediência a Deus. Ele puxa a faca. Abraão estendeu a mão e tomou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não estendas a tua mão contra o rapaz, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Ao som da voz do Senhor, Abraão se vira e vê um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. E ele chama Deus de Jeová Jiré, o Senhor proverá. E nós ouvimos o fim dessa história e respiramos aliviados. Pensamos conosco: que assustador, que bom que não foi o final da história. As cortinas se fecharam e Isaque foi salvo. Mas 2000 anos depois, as cortinas se abriram de novo, e no altar da cruz está pendurado o Filho de Deus, o Filho de Deus, seu único filho, o filho a quem ele amava. E Deus tira a faca da mão de Abraão e a crava no coração do seu próprio filho. Deus proveu um carneiro, ele proveu um cordeiro sem mancha, seu filho. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que sofrer a ira de Deus. O filho amou você tanto que morreu. O pai amou você tanto que esmagou seu único filho. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O Senhor é o nome de 4 consoantes. IHBH. Ao Senhor agradou moer o Messias, fazendo-o enfermar. Isso não significa que Deus se alegrou em esmagar o Filho. Significa que através da morte do Filho de Deus, a vontade de Deus foi cumprida. Deus pôde ser justo e justificador do ímpio como resultado da angústia da sua alma. Ele verá isso e ficará satisfeito. Sim, o Filho ressuscitaria novamente, mas ele tinha que morrer e sofrer a angústia da sua alma. Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, agora sei que me amas porque não me negaste teu filho, teu único filho, a quem amas por mim. Agora ouça o que você e eu podemos dizer a Deus. Deus, meu Deus, eu sei que me amas, pois não me negaste teu filho, teu único filho, a quem amavas por mim. E é isso que Paulo está argumentando no livro de Romanos. Ele nos deu o seu filho, não nos dará também todas as coisas? Isso é o que o filho fez por você. Isso é o que Deus fez por você. Todos os seus pecados foram pagos, passado, presente e futuro, através da morte do Filho de Deus. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo sobre a divindade de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre esse tema tão importante para a nossa fé. Nós vimos como Cristo é o único Salvador, o único capaz de suportar a ira de Deus e pagar pelos nossos pecados. Nós vimos também como Deus Pai e Deus Filho amaram o mundo de tal maneira que planejaram e executaram o plano da salvação. E nós vimos como devemos responder a esse amor com gratidão, adoração e obediência. Agora, queremos saber a sua opinião. O que Jesus fez por você? Como você se sente ao saber que ele morreu em seu lugar? Como você expressa o seu amor por ele? Deixe o seu comentário abaixo, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Deus abençoe pela sua atenção e até a próxima.